Você vai se esforçar, você vai treinar muito, vai treinar muito, muito, muito. Não existe treino forte. Treino forte é quando nós estamos a treinar forte. Quando vês a dedicação que esses indivíduos conseguem ter, tu depois pensas, porque é que eu também não consigo fazer o mesmo, né? Eu vejo muita gente, às vezes, a entrar já com a cabeça do ele é mais forte que eu provavelmente vou perder. Não, é mais forte, é mais uma razão para ganhar. A mente comanda o corpo. O que nós pensarmos e o que nós acreditarmos que conseguimos fazer, eu acredito que nós conseguimos fazer. Você tá lá para dar o seu show. Se você chegou no Mundial é porque você tem potencial para ganhar. Você tem potencial, você treinou para aquilo, você se dedicou, porque você não chegou lá por acaso. Eu não permito que nada nem ninguém me impeçam de chegar ao sucesso que eu ambiciono para mim, mesmo que esse alguém seja eu próprio. Quanto mais aguentas, mais ganhas. A carreira de um atleta campeão é marcada por muitas etapas. E agora, você vai se preparar para escrever um novo capítulo extraordinário da tua odisseia. A partir de agora, mais do que nunca, a tua mentalidade de titã será tua espada em todas as batalhas. E é sua tarefa manter o gume dessa espada sempre afiado. Onde estiver, lembre-se sempre de que o triunfo e a glória começam na mente. É a mentalidade que distingue os profissionais dos amadores. Sonhe alto e nunca, jamais imponha um teto à tua ambição. Você está aqui para vencer. A armadilha mais perigosa para um atleta não está em mirar muito alto e errar o alvo, mas sim em mirar baixo e acertar o alvo. Diante do horizonte que lhe espera, não se pergunte se você está pronto para os desafios que virão. Pergunte se você está disposto, comprometido a dar tudo de si, enfrentar cada desafio e superá-los nessa empreitada. Dê boas-vindas à sua ascensão ao teu ponto de virada, voe e conquiste o galardão que já é seu por direito. Uma revisão de estudos publicada em 2017 envolvendo atletas olímpicos demonstrou que a aprendizagem precoce de habilidades psicológicas e o desenvolvimento de certas características psicológicas de um mindset robusto é um preditor do sucesso dos atletas. Esse estudo também demonstrou a função decisiva das habilidades psicológicas, que contribuem para uma performance excepcional nos treinos e nas competições. E também explica a superioridade dos atletas olímpicos em relação aos atletas que ainda não chegaram nesse nível, incluindo atletas de elite. Não existe idade para você começar a realizar o treino mental e se sobressair, ter uma performance fora de série nos treinos e nas competições de judô. E nesse 6º episódio, para conversar sobre o treinamento mental no judô, eu convidei ele, que é atleta na Academia de Judô Lemanzuk, em Curitiba, no estado do Paraná, no Brasil, com pódio nacional brasileiro,
campeão mundial de jiu-jitsu e um grande amigo, Rafael Siqueirinha. Então, bora, Rafael Siqueirinha. Vamos começar então nossa conversa, nossa entrevista. Então, primeiro, muito obrigado por você estar aqui. Eu vou falar para você, vou ser bem sincero já contigo, que não tinha como você não fazer parte dessa série de entrevistas. Não tinha como você não estar aqui. Sendo você a pessoa que lá atrás, quando eu estava no início da minha jornada, no início da minha carreira como mental coach, como mentor no judô, você estava lá. Então, você aceitou essa missão logo no começo. Então, não tinha como não te chamar para esse momento que é tão significativo para mim, nesse momento que eu estou agora, e para falar com os atletas assim que eu curto. Então, cara, muito obrigado por você estar aqui agora nesse momento, e é bastante significativo que você esteja aqui sendo o primeiro, né? Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é uma honra aqui você ter me convidado, né? Estou muito feliz aqui por estar conseguindo participar e vamos lá, né? Vamos lá. Eu quero também fazer te falar... acontecer. O quê? Vamos fazer acontecer, né? Fazer acontecer. Eu quero até que você saiba que você tem uma missão bastante importante aqui, que você está representando o Brasil nessa história toda. Então, você é o único atleta do Brasil que está nessa série, né? Então, tenho gente aqui de várias nacionalidades e você está aqui para mostrar que muitas vezes a gente pensa, né, que é só lá fora que se tem uma certa mentalidade, é só lá fora que as coisas funcionam, é só lá fora que as pessoas têm um jeito X de pensar, e é com muita satisfação que eu trago você para cá como brasileiro, para mostrar também que, cara, aqui a força aqui também. Há força aqui também. Então, é isso aí, tá? Mas eu quero saber, para começar, da onde que surgiu esse Siqueirinha, esse Rafael Siqueirinha no judô? Se foi a primeira coisa que você fez? Aonde que foi? Eu quero saber o início da tua jornada. Como é que foi esse começo teu aí? O meu começo, na verdade, onde eu comecei a treinar, assim, o começo de tudo foi em escola mesmo, no Bom Jesus, com o meu sensei chamado João, que foi onde eu consegui minha primeira graduação, que foi a branca ponta cinza, né? Que a partir dali eu fui desenvolvendo, fui pro positivo, peguei minha cinza lá, aí acho que passou uns 6 meses no positivo, o meu sensei de lá falou pro meu pai que se eu quisesse mesmo um futuro, que eu tinha mesmo, algo além do que os outros meninos, era para me levar para uma academia. E foi aonde eu entrei no Lemonzuc e eu tô lá até hoje. Então eu entrei na cinza e eu tô lá até a faixa roxa. Então eu tô praticamente 12 anos lá na Lemonzuc. Foi isso o começo de tudo praticamente no judô. 12 anos no mesmo lugar. Uau! Uau! Que sensacional. Agora você falou uma coisa bem interessante aqui agora, que foi diferente dos outros. O que é esse diferente dos outros que você falou agora há pouco? O que isso significa? O que é esse? É o que? É o buscar mais, mas buscar mais do que você quis dizer? Essa diferença que eu disse na situação de, tipo, no treino, muitas crianças só ficavam atrás de brincadeiras e eu queria ali fazer o judô em si, aprender técnicas novas, fazer um randori, essa prática. Não a prática tão lúdica, mas sim, sempre gostei de competições. No tanto que a minha primeira competição, que foi branca, que eu estava na branca, foi assim uma das melhores sensações. Então acho que foi por causa disso que fez eu querer mais. Então você está
você está me dizendo que você se percebe tendo uma mentalidade diferente, um jeito diferente de pensar desde muito cedo, digamos assim. Sim. Tipo, enquanto todo mundo, assim, obviamente, com todo respeito da época, né? Os teus colegas da época, estava todo mundo pensando no lúdico, você já tinha um jeito de encarar o judô de uma outra forma. É isso aqui que eu quero. É isso que eu quero. Sim. É isso. Porque no tanto que no começo, muitos amigos meus, tipo assim, não queriam ir para competições, enquanto eu ia a todas que tinham. Em escolas diferentes, em lugares, eu sempre gostava de ir nesses festivais. Eu gostava muito e é isso. Você tem uma jornada bastante interessante em termos de resultados, dentro e fora do judô, especialmente fora com o jiu-jitsu, com teu título de campeão mundial, o que nós já vamos chegar nesse ponto, calma aí, nós já vamos chegar nesse ponto, mas eu queria saber, porque desde que eu te conheci, o que ficou claro é que você é uma pessoa bastante dedicada nessa coisa de competição, mas eu queria saber quando foi que você se percebeu como um atleta mesmo, assim, de judô, um atleta de esporte, de combate. Quando foi que você... Porque mesmo que você, já naquela época, tivesse uma mentalidade diferente, sempre chega um período em que as competições começam a ser mais rotina. Então, existiu uma fase da sua vida em que a competição, sabe, você está lá em muitos finais de semana, sabe, essa coisa de competir começa a se tornar uma rotina. Então, como é que foi esse período? Como é que você se percebeu? Não, eu vou competir. Como é que foi isso para você? Quando você se percebeu de fato como um atleta? Eu acho que no momento que eu percebi isso, lutando as competições, pensando mesmo que eu era um atleta que queria seguir nessa vida de competições, eu acho que foi em 2019, que foi um ano que foi o que eu tive mais competições, não tanto só no judô, mas também no jiu-jitsu, foi onde eu consegui o brasileiro e o mundial, e diversas competições no judô. Eu acho que foi um momento que a cada 2 semanas eu estava viajando para uma competição diferente. Eu acho que foi aí que eu comecei a perceber mesmo que eu virei, de certa forma, um atleta de competição, que não era mais só festivais, era campeonatos estaduais, mundiais e nacionais. Eu acho que foi aí que eu comecei a perceber que eu virei um atleta mesmo. O jogo mudou. O nível do jogo mudou. Sim. Não é todo mundo que está disposto a isso. Então, mas ao mesmo tempo tem muita gente que quer fazer isso. Então, eu penso que essa tua forma de pensar pode ser um ponto assim bastante interessante de inspiração para outros. Eu queria saber, no teu ponto de vista, qual é a mentalidade, qual é o que alguém... Cara, porque muito novo, você já conseguiu muita coisa. Então, eu queria saber qual é a mentalidade que alguém tem que ter para chegar nesse ponto de você, sabe, de você estar num brasileiro, um campeonato nacional, né? E você sentir o árbitro, o juiz, levantando o teu braço num campeonato mundial de jiu-jitsu como campeão, o que provavelmente deve ter sido uma das sensações mais extraordinárias. Mas eu queria saber qual é a mentalidade que um atleta tem que ter para chegar nesse ponto. É isso que eu quero saber agora. O que para você lhe parece mais importante? Eu acho que a coisa mais importante, acho não, tenho certeza, que essa é uma das coisas mais importantes, que é totalmente a perseverança. Porque no caminho vão ter muitas derrotas até você chegar conseguir um título estadual para passar para o nacional, chegar no mundial, vai ter muitas derrotas. Nunca você vai chegar num ponto que você vai ter mais vitórias
do que derrotas. Então, eu acho que quando você perder, a sua mentalidade, você conseguir levantar a cabeça e voltar para o treino, voltar para a academia, continuar competindo, continuar treinando com mais força, corrigindo seus erros, eu acho que isso é o ponto principal para você conseguir chegar num campeonato desse, conseguir um título que você tanto espera, é a perseverança, é você continuar treinando. Porque é muito fácil você chegar num campeonato, perder e desistir. É uma das coisas mais fáceis que tem são essas. E você tem duas escolhas. Ou você para, desiste, ou você continua e treina para conseguir os seus títulos. Então, eu acho que essa perseverança é a ponto-chave para você conseguir os títulos, chegar nos campeonatos que você quer e as colocações que você quer. E você ser selecionado, né? Eu imagino que para você chegar num brasileiro, você tem que fazer parte de uma seletiva dentro do teu estado. É assim que Sim. funciona? Isso Como é que mesmo. foi esse processo? Para eu classificar para o meu brasileiro, como é que foi? Certo, uma categoria, uma chave de idade e é uma classificatória. No brasileiro, é só o campeão que vai. Então, é totalmente quem está mais preparado, quem tem mais vontade e quem está melhor mentalmente, fisicamente, é que vai para o brasileiro. Então, vamos dizer, que nem dar o exemplo do meu campeonato para ir para o brasileiro seletivo. Tinham 30 pessoas, 28, por aí. De 30 a 28 pessoas, só uma vai para um campeonato nacional. Todas as outras vão voltar para casa, entendeu? Sim. Então, é assim que funciona uma seletiva para ir para o brasileiro. Sim. E agora me diz uma coisa. Como é que é para você a sensação de estar ali em cima do tatame, sabe? Esse momento em que você, sabe, quando você está ali na fila, aí você caminha até a tua área de competição, dá uma aquecida ali na ponta, na beirada ali do tatame, cumprimenta, entra e você está naquele momento ali. Como é que é para você a sensação? O que você vê, ouve, sente, assim, estando nesse momento? Como é que é o Rafael na competição? Como é que você se sente? A minha sensação de estar num campeonato é a mesma sensação de quando uma pessoa vai para fazer, vamos dar o exemplo de um show. É essa sensação que tem que ter. Porque o momento para você sofrer, para você ficar mal, para você passar raiva, é antes da competição. É antes, nos treinos. Então, a sensação que você tem que ter na competição é a sensação para dar o melhor, para dar o seu show, para fazer o melhor que você tem ali naquele momento. É uma sensação totalmente gratificante. Porque se você treinar tudo que você treina, para chegar na competição e ficar com uma sensação de ficar nervoso, que não vai dar, que você não está bem preparado, não adianta nada esse treino. Então, a sensação que você tem que ter num campeonato para chegar no tatame é a sensação que você está na sua melhor fase. Você tem que dar o seu melhor. A melhor sensação possível que você tem que ter é essa na hora do tatame, na hora da competição. Eu me lembro de você fazer o judô, o jiu-jitsu e o wrestling, não é? Teve uma época aí. Isso é interessante porque eu imagino que não sei o que você fazia, mas você usava uma coisa e colocava na outra, tipo, pensava em ideias do tipo, vou fazer o jiu-jitsu, vou ver o que acontece se eu colocar aqui no judô, o wrestling, não sei, o que é possível aplicar de uma coisa em outro lugar. Existia esse pensamento, assim, para você? Como é que eu vou adaptar uma outra arte marcial seguindo as regras de outra arte marcial? Existia esse pensamento para você? Sim, existia bastante e como existe até hoje. Na verdade, eu acho que hoje é o momento mais crucial para você estar conseguindo colocar diferentes artes marciais no seu repertório. Antes, eu estava numa idade que eu ainda não conseguia fazer muitas coisas que outras artes podiam fazer, como chaves de articulações e estrangulamentos. Agora, no momento que eu estou, que é meu primeiro ano sub-18, que eu vou entrar, eu acho que é o momento mais crucial para eu finalmente começar mesmo a passar todo o meu jiu-jitsu, o meu wrestling, para essa etapa do judô. Que é agora que eu vou poder colocar tudo em prática, aquilo que eu estou treinando há um monte de tempo, os estrangulamentos, as chaves, as diferentes técnicas, por agora. Então,
ter essas diferentes técnicas em diferentes artes marciais para colocar na sua principal arte marcial, eu acho que é muito importante. Vai ajudar bastante, vai criar uma vantagem. Porque, vamos dizer, alguém que saiba 3 artes marciais diferentes numa luta contra uma pessoa que só saiba o judô, né? Então, vamos dizer, você sabe fazer judô, wrestling e jiu-jitsu. E a outra pessoa do outro lado só tem o judô. Com certeza você vai ter mais experiência e mais técnicas para ganhar daquela pessoa. Então, eu acho que isso é um ponto crucial que você tem que ter, para você conseguir passar técnicas novas para o seu repertório. Surpreender o oponente também. Uma vantagem Isso mesmo, mesmo. né? Surpreender o oponente. Talvez um jeito diferente de fazer o kumikata, que você pegue do wrestling, por exemplo, ou, como você falou, né, as técnicas de solo herdadas assim do Gil e tal, e você incorpora e faz o teu jeito. É algo único teu. É algo que só você tem, porque você foi lá, estudou e misturou e integrou e tem o teu jeito de lutar assim. Sim, é isso mesmo. Você acaba até criando um estilo diferente de luta, o seu próprio estilo, né? Uma coisa que os outros vão acabar não tendo. Então, isso é muito importante. Você acaba, em vários pontos, você acaba tendo vantagens técnicas, de diferentes situações da luta, quanto na parte de solo. Então, é muito importante você ter essas diferentes técnicas para tanto surpreender e conseguir sair de qualquer situação, né? Para você, tipo assim, conseguir saber o que fazer, não ficar na dúvida e acabar se perdendo. Então, é muito importante, sim. Quando foi que você percebeu, e aqui eu não estou nem falando depois da gente se conhecer, estou falando até antes, quando foi que você percebeu a influência da mente para os teus resultados em competição? Quando foi que você começou a entender que existe essa questão da mente numa competição de judô? Quando foi que você começou a perceber isso? A influência e a importância da mente para os teus resultados? Eu comecei a perceber, a mente, assim, desde o começo que você tem que estar bem preparado. Porque não adianta você ser o cara mais forte de todos, ter as melhores técnicas, mas não estar bem mentalmente. Isso pode te influenciar de uma forma muito negativa. No tanto que tem campeonatos que já aconteceram com amigos, que eles estavam totalmente preparados, tecnicamente, fisicamente, só que a mente deles caguetou tanto eles que eles acabaram ficando doentes e acabaram nem conseguindo competir. Então, a mentalidade e a mente é uma das coisas que você mais tem que treinar, junto com a técnica, a força, é tudo. A mente é uma das pontas mais chaves e principais para você conseguir ir bem nos campeonatos, porque a mente é o seu maior inimigo, no tanto que na competição é você contra você mesmo. Se você consegue se superar, se você consegue dar um bloqueio na sua mente para só vir coisas positivas, você vai conseguir dar o seu melhor. Você vai conseguir botar em prática o seu treino e tudo que você faz na academia. E eu acho que eu comecei a perceber isso foi no momento que as coisas começaram a ficar sérias, principalmente foi no Sub-13, que começaram a ter campeonatos nacionais, que eu percebi que não adiantava só eu ter força e técnica, mas não ter aquela vontade, não ter aquela mentalidade boa, para não se acabar se caguetando no meio da competição, ou ficar pensando que o adversário é mais forte que você. Então, a mente é uma das coisas cruciais que você tem que treinar, que é uma das coisas que mais vai te ajudar, porque, que nem eu disse, no campeonato é você contra você mesmo, é você contra a sua própria mente. Então, para você conseguir superar a sua própria mente, você tem que estar bem preparado. E se você conseguir, que se você treinar, você vai conseguir controlar a sua mente, você com certeza vai dar o seu melhor. Vai conseguir ter bom resultado. E a medalha é só uma consequência do que você treinou e do que você está fazendo. Com 11 anos de idade, que foi quando eu o conheci. 11 anos de idade. Eu queria saber, porque assim, a gente se conheceu numa live de YouTube, praticamente, é isso.
Então, Sim. aliás, aquelas lives lá, meu Deus do céu. Mas assim, não dizem que toda grande jornada começa com um passo, então é isso. Sim. Né? Mas foi engraçado. Mas eu queria saber, assim, quando você... Como é que foi esse momento? Porque esse momento, para mim, foi um marco também. Então, eu queria saber como é que foi você estar assistindo aquelas primeiras lives de quando eu estava começando, assim. Porque se a gente está conversando aqui agora, nesse momento, é porque aquelas lives fizeram algum sentido para você. Eram lives onde eu estava falando sobre o treino mental, estava começando a falar sobre o treino mental. Então, de alguma forma, aquilo fez sentido para você, mas do outro lado da tela tinha alguém de 11 anos de idade. O que você estava fazendo? O que você estava fazendo assistindo aquela live? E não jogando Mortal Kombat? Na verdade, eu acho que a gente descobriu a live. Eu estava assistindo vídeos com meu pai, assim, de atletas se superando e acabou aparecendo a sua live. A gente acabou entrando, a gente viu você falando do coaching, que era muito importante. E eu acho que aquilo que você falava, eu não sei o que... Eu acho que por conta que eu não tinha essa mentalidade, né, de que a mente importava tanto, que a mente podia se próprio caguetar para você não conseguir ter o resultado que você esperava. Então, eu ouvi isso de uma live, de uma pessoa, eu acho que foi isso que fez me despertar esse interesse, para saber mais o que a mente podia fazer, como você pode controlar, o jeito que você pode escolher fazer. Eu acho que ali foi o que fez eu me interessar mesmo. Foi você falar da mente, como que o que a mente pode fazer, o que você pode fazer para controlá-la, e a partir daquele primeiro vídeo a gente começou a assistir mais, que eu me lembro que era sábado, todo sábado tinha, ou era domingo, eu acho que era 8 horas da noite e até às 10. Sim, era isso mesmo. Caramba, a memória tá boa, E foi uma coisa que impactou bastante comigo, essas lives. Que foi que daí depois a gente entrou em contato e começou todo esse vínculo, né? Embora você tenha falado que não tinha essa mentalidade, de qualquer forma, estava lá você com 11 anos de idade, ouvindo alguém falar sobre isso. O que não é comum. Do jeito que você está falando agora, então foi tipo assim um novo mundo assim para você, uma coisa nova a se descobrir. Mas o fato de você ter ficado nas 4, você passou um mês, domingo, você passou um mês com o domingo de um mês inteiro, 2 horas ali assistindo, aí a live lá ficava de ponta cabeça, aí, sabe, embaçava tudo, aí acabou a bateria, troquei o celular, então um negócio assim bizarro. Mas você ficou lá os 4 finais de semana. Siqueirinha, existe uma grande diferença entre você começar uma coisa e você ir até o final, assim, com aquilo. Você estava falando, por exemplo, da perseverança agora há pouco. Então, eu queria saber, assim, o que contribuiu para que você ficasse naquelas 4 lives lá, porque você poderia ter assistido a primeira e falado, legal, pô, sabe, assim, achei bacana, achei legal e tal, mas você ficou. Então, algo deve ter chamado a atenção que o manteve até o final. Então, se você se permitir voltar no tempo um pouquinho aí, o que te fez ficar nessas 4 lives, participar de tudo? E eu lembro até que de ter recebido o e-mail com toda a tua história, né, com todo o teu background aí, ou seja, teve um nível de engajamento total. O que contribuiu para isso?
Teve duas coisas que contribuíram para eu continuar assistindo. Uma delas foi que no dia que eu descobri a sua live, eu tinha acabado de lutar um festival, eu tinha ficado em segundo, que eu tinha pegado um campeonato, que como eu lutava sempre com as mesmas pessoas, eles fizeram para que eu lutasse com pessoas mais pesadas, né? Aí, beleza, eu consegui ganhar as duas primeiras lutas, só que na última, que era a final, eu acabei pegando uma pessoa, assim, dava pra ver que a pessoa era muito mais forte, era muito maior que eu. Então, ali meio que, antes de eu entrar no tatame, eu já tava meio que, vamos dizer, de certa forma, um pouco apreensivo, um pouco de medo até. E eu acabei perdendo por conta disso, não consegui fazer muita coisa na hora da luta, por conta desse medo, como eu falei. E eu cheguei em casa de noite, eu tinha acabado de jantar e tal, e eu estava assistindo vídeos com meus pais, e a gente acabou descobrindo a sua live e você falava disso, do medo que a mente podia acabar causando por algum problema que a gente teve em alguma situação. Então, o que você falou foi uma coisa que tinha acontecido comigo há algumas horas atrás. Algumas horas. Então, foi uma das coisas mais importantes que fez eu continuar. Uhum. Entendi. Esse período em que nós fizemos o treino mental e tal, cara, foi assim, a gente está falando de muito tempo. Você experimentou, né, enfim, e ficou ao longo de muito tempo. Mais uma vez eu quero te perguntar o que contribuiu para isso, porque o teu nível de comprometimento, cara, sabe, tipo, toda semana fazia parte, era o judô, o treino mental estava lá. Então, como parte da tua rotina, digamos assim, pelo menos uma vez o treino mental, pelo menos uma vez por semana. E ainda muito novo você. Era uma escolha que você tinha, você sempre foi uma escolha. Então, sendo uma escolha, você dedicou tempo especificamente para isso. O que contribuiu para que você permanecesse também? Porque isso é interessante porque assim, gestores, técnicos, administradores de clubes e federações de judô vão assistir isso daqui. E talvez implementem o treino mental nos seus clubes e nas suas federações. E é importante que essas pessoas saibam, a partir da perspectiva de um atleta, o que fez com que você iniciasse o treino mental e principalmente permanecesse por tanto tempo com esse compromisso assim direto, integrando o treino mental à tua rotina de treinamento. O que contribuiu para isso, para você ficar? Foi ver que realmente funcionava. Que aquilo que você falava, aquilo que a gente conversava, aquilo que a gente fazia, quando eu botava em prática, realmente dava certo. No tanto que quando a gente se encontrou e a gente fez uma pessoalmente, que você foi até ver um campeonato meu, foi um dos campeonatos assim que eu mais brilhei, joguei todo mundo de pom, foi uma das competições que eu fui melhor, assim, mesmo sabendo que os outros tinham medalhas brasileiras, que eles podiam ter sido os melhores que eu, de uma época, aquele treino mental pegou tão bem em mim, foi tão eficaz, que fez eu ter um dos meus melhores desempenhos. Então, o que fez eu permanecer, foi isso, que foi testar e ver que realmente dava certo, ver que realmente era uma coisa que fazia sentido, era uma coisa que fazia eu ir além dos meus adversários, que fazia eu ter uma vantagem, que fazia eu ir melhor nos campeonatos. Então, foi esse ponto que fez eu continuar, ver que realmente fazia algum efeito. Não era só a gente ficava conversandinho, aí chegava na competição, não mudava nada, meu desempenho ficava como se eu não tivesse feito nada. Não, realmente fazia efeito. Realmente mudou a minha cabeça, realmente fez eu consegui ir melhor nos campeonatos e consegui botar em prática aquilo que eu treinava. Minha mente não me bloqueava mais. Então, acho que foi por conta disso que fazia efeito os nossos treinos que fez eu continuar.
Você falou de um negócio agora que foi um momento realmente muito especial, que foi o encontro numa competição, porque, embora estejamos no Brasil, nós estamos em estados diferentes, em lugares diferentes, e em um determinado momento você sai de Curitiba, vem para São Paulo competir, e aí nós nos encontramos no dia da competição. As pessoas não sabem disso, então é importante que a gente contextualize isso para as pessoas que estão assistindo essa entrevista. Então, como é que foi essa experiência, esse dia para você? Como é que foi a tua experiência? Assim? O que aconteceu nesse dia? Como é que foi, se você voltar lá? Foi um dia, na verdade, tanto como diferente, né? E como foi um dia também muito legal, foi um dia muito alegre, como eu posso dizer. Porque a gente só se falava pelo celular, a gente nunca se falou pessoalmente. E quando eu cheguei lá, eu pensei, será que existe mesmo esse raio que eu tanto converso? Né? Então foi um momento assim, muito legal ver você lá e a gente fazendo pessoalmente. É isso que a gente faz. Que a gente fazia pelos vídeos, que a gente fazia pelo Zoom. Foi uma coisa muito legal para mim, a gente fazer pessoalmente isso, a gente se encontrar, a gente comer junto, conversar. Foi um momento muito importante. Que eu pensei, pô, meu sensei, que eu tanto converso, que a gente tanto bota em prática sobre campeonato, vai estar lá me vendo lutar, vendo eu colocar em prática. Foi uma coisa muito legal, foi uma sensação muito boa. O sujeito existe. Que coisa. Agora, você lembra o que a gente fez no dia? Foi o que mesmo? Foi... Eu acho que foi uma visualização do campeonato. Foi, Antes. Ou foi visualização ou foi hipnose, alguma das duas coisas. Eu pelo que me lembro era essa, mas eu acho que também foi a outra, eu não lembro agora, mas é uma dessas duas. Foi alguma dessas duas. Antes de começar daí, ainda, né? Eu até lembro a gente na arquibancada, todas aquelas pessoas nos olhando, pensando que a gente era louco, eu com a mão levantada. Foi hipnose. Pronto, foi hipnose. Foi bem legal. Foi bem legal. Tipo, o que esses caras estão fazendo? Então... Bom, basicamente, estamos ajudando a despertar o monstro. Então, dá licença. Dá licença. Então, bem isso. Deixa eu quieto aqui, que eu tô... Então, estamos num processo de despertar o monstro aqui? Sim. Sim. Sim, foi muito bom mesmo. Saber que você também é real. Não estávamos na Matrix. Estávamos ali na competição. Isso é muito legal, porque mostra que os atletas podem ser acompanhados nesse sentido no próprio dia da competição. Eu acho que isso que é sensacional. Isso é muito interessante. Mas, Siqueirinha, me diz uma coisa. O nosso objetivo aqui, acima de tudo, é fortalecer o movimento olímpico, encorajar gestores, administradores, técnicos de organizações de judô, né, de clubes e federações, a implementar o treino mental nos seus clubes, federações, organizações, enfim. E eu queria saber, assim, no teu ponto de vista, porque o que nós fazemos e tal não é uma prática consolidada. Porque se você entrar no site de algum clube, de alguma federação e tal, você vai ver lá o médico, a equipe, né? Você vai ver o médico, você vai ver o fisioterapeuta, você vai ver o profissional de educação física, evidentemente, mas aí você vai ver o técnico, evidentemente, mas você não vai ver alguém que cuja profissão esteja relacionada à mente. Muito difícil. Muito difícil. O judô, a nível esportivo, competitivo, já existe há muito tempo. E nós só estamos começando a falar sobre esse aspecto da mente com mais força, digamos assim, agora.
no teu ponto de vista, o que talvez esteja impedindo, o que talvez sejam barreiras que impedem um atleta como você de participar disso? Eu quero a tua visão sincera, real, como atleta. Por exemplo, se alguém falar para um atleta que você conheça, vai fazer um treino mental. Muitas vezes existem barreiras. Eu queria saber, no teu ponto de vista, o que poderiam ser, na visão de um atleta, por que ele não participaria? O que poderia ser uma barreira? O que estaria no caminho para esse tipo de trabalho? Uma das principais barreiras que eu penso, assim, que pessoas que nunca fizeram, que alguém chega para ela e fala para ela começar a fazer, eu acho que é esse ponto de ver se isso realmente vale a pena. Se isso, tipo assim, é uma coisa que realmente vai mudar, entendeu? Que muitas pessoas pensam, pelo que eu vejo, que é uma coisa que não muda muito, que é uma coisa que não vai fazer você ser superior que alguma pessoa. Eles ainda têm aquele pensamento que a mente não é tão importante, no tanto que você, vamos fazer o multicome, vamos treinar golpe, vamos fazer treino de judô mesmo. Um dos principais pontos é esse, pensar que realmente não funciona. Entanto que no começo, quando eu comecei a fazer, eu ainda tinha um pouco de dúvida. Só que depois, quando eu comecei a botar em prática e ver que realmente funcionava, ali mudou a minha cabeça, que fez, aquilo ali faz mesmo algum tipo de diferença. Faz você se destacar mais nos campeonatos, você não ficar nervoso, não que você não fique, né? Porque de qualquer jeito você tem que ficar. Você fica, e se você não ficar, é que você não se importa com aquilo. Você não se importa. Então, de qualquer forma, não vai fazer você parar de ficar nervoso, aquele som da barriga vai continuar, mas vai fazer você ter uma mentalidade diferente do campeonato. Você não vai mais estar indo, dar um exemplo, tipo, você não vai mais estar indo para lá só, vou ganhar, eu tenho que ir para ganhar. Não, ganhar é o objetivo, mas você está indo para lá para dar o seu melhor. Porque se você dá o seu melhor, o primeiro lugar, o segundo ou o terceiro vai vir consequentemente com o seu esforço e com aquilo que você fez na competição. Não que o nosso objetivo não seja ser campeão, claro, mas a gente não vai com a mentalidade, eu tenho que pegar primeiro. Não, você tem que dar o seu melhor. E se você dá o seu melhor, a chance de você ser o primeiro colocado é muito melhor. Então, eu acho que é isso muito que impede. É essa barreira das pessoas realmente verem se vale a pena, se muda alguma coisa. Esse é o ponto principal que faz as pessoas muitas vezes não praticarem e não fazerem. É acharem que aquilo não vai mudar em nada. E dedicar que é melhor tempo, ficar né? Treino. Isso mesmo. Dedicar tempo sem saber mesmo se vai fazer efeito, enfim. Agora, vamos pensar ao contrário agora. O que pode ser um facilitador, ou facilitadores, né, no plural? O que você acredita que poderia contribuir para que os atletas tivessem primeiro esse acesso e gostassem da experiência também? O que você acredita que poderia ajudar? Imagina que eu seja um gestor, eu sou um administrador de um clube, ou de uma federação. Eu estou até pensando assim em colocar um treino mental no meu clube ou federação. O que na tua visão de atleta você acredita que poderia ser um facilitador para que eu, como gestor, colocasse o treino mental para os meus atletas? Facilitador que eu penso que tem vários, né? Dá para olhar até para outros tipos de esportes, que, na minha opinião, o judô é um dos únicos esportes que não tem muito essa parte mental e é um dos esportes que mais precisa. Porque é 1 contra 1 ali. Não vai ter que nem um esporte de equipe, tipo um futsal para um amigo ali te apoiar no meio do jogo. Não, é você ali ali você contra o outro. Você mesmo tem que se próprio superar. Até você olhar os outros esportes, principalmente o boxe ou o MMA.
cara, não tem um atleta que antes de entrar não esteja ali com alguém falando ali no ouvido que o cara é foda, que o cara é muito bom, que o cara treinou para aquilo. O judô é o único esporte que não tem alguém que cuide da mente. Então, olhar para os outros esportes, vendo ali que todos os outros esportes têm coach, que os melhores que se destacam têm coach, tem alguém que cuide da mente deles, sempre tem, dos melhores de hoje em dia, sempre vai ter alguém cuidando da mente dele, para ajudar ele a se superar. Até tem um exemplo da Rafaela Silva, acho que é de 2013, quando ela foi campeã olímpica, dela falando que no meio ali do intervalo, tinha ali o técnico dela, que ensinou para ela que a cada um pensamento negativo tinha que ser 2 pensamentos positivos. Então, uma das coisas que podia facilitar também é eles darem uma chance, né? Darem um voto de confiança pro coaching, para ter essa pessoa que cuide da mente. O que é importante para você que exista numa relação profissional entre um atleta e um treinador? É importante que, independentemente de qual seja o lugar, de qual seja o clube, de qual seja a federação, que o atleta tenha um bom relacionamento com o seu treinador e vice-versa. E nesse sentido, o que eu quero saber de você que características que você acredita ser importante, e aqui eu falo no contexto global, tá? No contexto geral, que características que você acredita que são importantes para um técnico ou um treinador ter? Um principal ponto, que é o essencial, é saber o esporte, saber o que o seu atleta faz, as suas principais técnicas, o seu estilo de jogo, o seu estilo de luta. Eu acho que isso é muito importante para o técnico conseguir te aconselhar ali naquele momento de dificuldade. Ele saber como o seu atleta luta, os seus golpes, porque não adianta você estar ali no meio da luta e o seu técnico fala para você fazer alguma coisa e você nunca treinou aquilo, né? Então ele tem que te conhecer. Ele tem que saber o que falar com as coisas que você sabe fazer, com o seu estilo de jogo. Esse é o ponto principal que tem que ter. Que muitas vezes assim, tem situações que você tá ali que seus golpes não funcionam e seu técnico fala para você fazer alguma coisa, mas você nunca treinou aquilo, né? E o teu técnico tem que ter consciência do que você sabe fazer, do que você faz nos treinos e o estilo de jogo em si, do seu estilo de luta. Esse é um dos pontos principais que o seu técnico tem que ter, para conseguir te passar informações que você consiga colocar em prática na luta. Sim, sim. Agora, como é que você assim percebe, entende a cultura, o impacto da cultura do dojo? Ou seja, o clima, a amizade, você percebe que o clima de um dojo exerce impacto sobre os teus resultados, as crenças do dojo, o clima do dojo, os valores que são compartilhados, as amizades que são feitas dentro daquele dojo. Você acredita que estar isso é muito importante, que técnicos e gestores, administradores tenham consciência. Você acredita, e fique à vontade, tá sim, não, enfim, você acredita que o ambiente no qual você treina, você acredita que tem um impacto sobre os teus resultados, sobre a tua performance, teu desempenho, tanto no treino como na competição? Eu acredito que sim, em todas as diferentes hipóteses. Porque se você está ali num espaço, num lugar que as pessoas têm os mesmos objetivos, que estão ali para treinar, para botar em prática, que estão ali para treinar sério, não ficar de brincadeirinha. Se você está num lugar desse, que todas as pessoas têm o mesmo objetivo, treinam bem, não ficam de palhaçadinha, com certeza vai fazer você mudar na competição. Com certeza vai você ir melhor na competição do que você tá indo um treino e
as pessoas, um exemplo, você é competidor, mas outras as pessoas que estão lá não são competidores, não fazem randori, estão ali para trocar de faixa, estão ali para chegar até na faixa preta do judô. Então isso sim muda bastante a sua efetividade no campeonato. Então você estando com pessoas que têm o mesmo objetivo, com um treino bom, que todas as pessoas estão ali para se ajudar, num clima bom, isso sim vai fazer você ter um potencial melhor na competição. Porque você vai conseguir colocar no treino, e colocando no treino você vai conseguir colocar na competição. Porque se você não treina os golpes na academia, como é que você vai inventar de fazer na competição? Não tem como. Então, eu acredito sim, que muda sim. Você é convocado para integrar a seleção brasileira. É isso. Então você vai ter acesso a uma nova organização, com novas pessoas, com um novo treinador, um ambiente novo. Como é que você sabe que será feliz nesse ambiente novo? Que critérios você tem? O primeiro critério, que é o mais importante, é com as pessoas que estão em volta de você, as pessoas que você vai treinar, né? Se as pessoas que estão ali estão para treinar mesmo, estão ali para botar tudo em prática, para treinar ali mesmo, eu acho que é uma das coisas muito importantes para você ser feliz naquele local, naquele clube. Porque se você está num lugar que você consegue treinar, que as pessoas te ajudam, e você ajuda as outras pessoas no treino, em situações diferentes, com problemas em golpes, reversões, eu acho que isso é muito importante, tanto que você ajuda aquelas pessoas e elas também vão te ajudar de volta. Então, elas estão buscando ali a evolução. Se você está num clube que todas as pessoas que estão ali estão buscando a evolução, você vai acabar evoluindo junto com eles. Esse é um dos principais pontos que precisa ter. As pessoas que estão ali em volta de você para treinar. Boa. Agora, então a gente tem essa questão aí do seu crescimento, de você notar que naquele ponto você se tornou de fato um atleta, treina de tudo, quanto é coisa, treina jiu-jitsu, treina judô, treina wrestling, treina mental, não sei o quê, faz de tudo. Me conta um pouco agora, como é que foi essa coisa de você treinar para um mundial? E isso é interessante. Eu quero saber como é que foi o teu processo de preparação para um campeonato mundial, nesse caso de jiu-jitsu. Qual foi a mentalidade de treino que você estava? Porque assim, o Siqueirinha, não é o campeonato ali da esquina, né? Não é o campeonato da esquina. Nós estamos falando de um campeonato mundial. Então, eu quero saber, do teu ponto de vista, como é que foi essa sua preparação e, se você puder incluir na sua resposta, qual é a mentalidade que alguém tem que ter para se preparar para um campeonato desse nível? É isso que eu quero saber agora. A mentalidade que você tem que ter para um campeonato desse, cara, não tem como... Primeiro, se você está indo para o Mundial, uma mentalidade ruim você não tem. Né? Porque se você chegou nesse campeonato, você já tem uma certa dominância do que pensar, no que controlar. Então, uma das coisas mais importantes é você, cara, ali não é o momento para você ficar nervoso, estou no Mundial, vai ter outras pessoas de outros países, eles devem ser melhores, os treinos devem ser diferentes, como será que eles vão estar? Não, você tem que estar com uma mentalidade, cara, eu tô no Mundial, eu tô aqui, cara, eu vou ganhar de outras pessoas de outros mundos, de outros países, no caso, né? De todo mundo, então, né? De todos os lugares do mundo. Todos os lugares do mundo. Então tem que ser uma experiência de felicidade, não de nervosismo. Tem que ser uma experiência gratificante você estar ali lutando.
Não deixar o nervosismo te controlar ali no Mundial. Se você tá indo para um Mundial, tá ali nervoso, não consegue pôr em prática, cara, não valeu de nada você ter ido. Todos os custos de viagem e etc. não valeram em nada. Então você tem que ir lá com a mentalidade tranquila, que você tá lá para dar o seu show. Se você chegou no Mundial é porque você tem potencial para ganhar. Você tem potencial, você treinou para aquilo, você se dedicou, porque você não chegou lá por acaso, você só comprou a passagem e foi. Não, teve que passar por seletivas para se classificar. Então, se você chegou até aquele ponto, você se dedicou no treino. Você tem uma mentalidade boa. E é isso que você tem que ter para chegar num campeonato desse tamanho. Sim. Uau! A sua entrevista também vai ter vários highlights, assim, vários destaques também. Já vi, já deu para perceber isso já. Agora, fala para mim, depois que você faz tudo isso que você acabou de falar, conta para mim como é que foi a sensação do árbitro levantando o teu braço com a tua vitória. Conta para mim como é que foi isso. Antes de eu contar dessa do árbitro levantando, teve um momento muito engraçado, porque quando eu levantei, encerrou a luta, eu vi ali pelo placar que eu já tinha ganhado. Né? Eu já tinha ganhado, eu estava com 2 pontos na frente. E no jiu-jitsu não tem pão e vazares, são pontos e vantagens. Eu estava com 2 pontos na frente. Então eu já sabia que eu tinha ganhado. Só que o meu técnico estava lá na arquibancada, ele pediu para eu acalmar, porque eu já estava comemorando. Mas eu já tinha ganhado e ele não tinha visto. Ele achou que estava empatado. Aí, do mesmo jeito, eu me acalmei e falei, então deve estar errado, né? Porque não é possível, se ele está pedindo para eu me acalmar... Calma aí, segura. Então... Só que ali já estava mostrando que eu tinha ganhado. E no momento que levantou o braço, só confirmou, foi muita felicidade, assim. Foi um momento que não tem praticamente palavras do que explicar. Porque você ganhar o Mundial você ver que todo aquele treino, desde quando eu era pequeno, eu ia com meu pai no treino de Gil, eu via ele treinando, você chegar naquele momento e perceber que você foi campeão, é um momento de, tipo, deu certo. O trabalho duro deu em alguma coisa. Valeu a pena. Sabe? No tanto que a gente não tava nem tanto, vamos lá para ganhar. A gente tava indo lá. Vamos lá para dar o melhor. Vamos lá para dar o melhor. Se for campeão, deu. E foi o que aconteceu, né? Eu dei ali o meu melhor, no tanto que na final, nossa, eu fiquei 3 minutos com o cara no triângulo, o pé tava roxo, o pé não batia. Você vê como, assim, dali no final do Mundial, o cara não tem como. Não desiste. É uma das melhores sensações, no tanto que tem até um momento que eles gravaram que eu tinha ganhado, aí eu saí correndo, assim, lá da área de luta, fui lá para concentração, porque meu pai não conseguiu entrar. Nem vendo ele tava, porque ele não tava na arquibancada, ele só tava vendo umas pontuações. Eu não tava nem vendo lutar. Aí eu cheguei lá, falei que eu tinha ganhado, eu pulei no colo dele, a gente começou a chorar junto, caímos no chão, tinha alguém gravando a gente. Foi muito bom, assim, foi uma sensação incrível. Uma das melhores que eu já senti. Claro, esforço de tanto tempo, e aí você vai lá, e, de novo, não é nenhum campeonato ali de esquina, né? É um campeonato mundial em Abu Dhabi. Uau. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma crença, algum valor, crença assim, no sentido de mindset, de formas de pensar, que te acompanha assim, ao longo da tua jornada, ao longo da tua carreira? Vou dar um exemplo para você, um exemplo meu. Eu acredito que eu e você, nós temos direito à prosperidade em todas as áreas da vida, e eu também tenho o dever de ajudar as outras pessoas a prosperar. É uma crença que me acompanha todos os dias quando eu acordo e que me ajuda a ter os resultados que eu tenho. Então, nessa mesma linha assim, de pensamento, eu gostaria de saber se existe alguma crença, alguma forma de pensar, um modelo mental, um mindset, que te acompanhe ao longo da tua jornada, que te dá força, que você sabe que, cara, é isso. É essa forma de pensar aqui, ela me ajuda a seguir em frente.
existe alguma forma de pensar que faz sentido, nesse sentido para você? Eu acho que hoje em dia, acho que uma das coisas que faz assim eu querer competir e todo dia ir pro treino, não parar. Eu acho que essa coisa de, primeiro, falar por mim, né? Essa coisa de saber que eu gosto em si do treino, que isso me faz. Porque quando eu tô ali no tatame, quando eu tô lutando, é uma coisa que faz eu sentir diferente. Faz eu esquecer de tudo, né? Tá focado ali só no que eu sei fazer. Não tem ninguém que possa me criticar, nada, que eu tô ali para mostrar o que eu sei fazer. Então, uma das coisas principais, que foi o que eu sempre tive, que acho que fez mais ganhar, foi a minha vontade, né, que faz eu levantar e treinar, que eu acho que é uma das coisas que mais me ajudou em si para ganhar os campeonatos, que é a minha vontade, é o meu coração em si, que fez eu levantar todo dia e treinar. E uma das coisas que eu passo, que no tanto que até meu sensei me falou isso, que tem uns meninos, né, que entraram na minha academia. Uns meninos que eu sempre lutava com eles e sempre acaba derrotando eles. Então, eu já tenho em si vitória sobre eles. E eles podiam ter ido para outras academias, clubes que davam patrocínio, kimono, dinheiro, mas não. Eles resolveram vir para minha academia onde eu treinava, porque eles sabiam, ali tem o Siqueira. E o Siqueira, se ele já ganhou da gente, quer dizer que aquela academia é boa. Então, passar essa mensagem até como exemplo. Se alguém chega hoje para você, na tua frente, alguém que está começando a tua carreira, a tua jornada, e assim, e quisesse saber de você que tem resultados expressivos, tanto no judô quanto no jiu-jitsu, que dicas, conselhos, sugestões você daria para uma pessoa que está começando agora, a sua jornada agora, e que ela fala para você, eu quero ser um atleta, eu quero ser um competidor, eu quero um dia estar no Mundial, eu quero ser selecionado pelo meu estado para representá-lo numa competição a nível nacional, né? Então, o que você diria para uma pessoa que lhe procurasse? O que é importante que essa pessoa saiba desde agora? Desde agora. Ela vai começar e ela quer assumir o compromisso de ser um atleta de alto rendimento. O que é importante que essa pessoa saiba desde o começo? Tem duas coisas muito importantes, que é o que eu falaria e é o que eu penso. Que a primeira é nessa questão de, se você quer mesmo chegar num lugar, chegar a Olimpíadas, a Mundiais, a coisa mais crucial que você tem que ter é que você não desista. Porque nesse caminho vão ter muitas derrotas. Pode acreditar que vão ter bastante aí pela frente. Então, esse ponto de você não desistir, que você sempre que acontecer alguma derrota, acontecer alguma coisa, você não fique se lamentando ou fique botando a culpa em alguém por conta daquilo. Mas aquela derrota faz com que você evolua e pense no que você fez de errado e consiga fazer melhor nos treinos. Então, essa questão de não desistir é uma das mais importantes. E a outra é que, para você, um pensamento que você tem que ter para ir campeonato é não se exigir muito de, eu tenho que pegar a colocação, eu tenho que pegar primeiro, eu tenho que pegar segundo. Você tem que dar o seu melhor. Você tem que dar o seu melhor, porque o objetivo vai vir, a consequência vai vir. O objetivo que você está indo é o primeiro lugar. Mas o que você tem que pensar em fazer é dar o seu melhor. Então, a hora de você ficar nervoso, rezar,
fazer tudo, chorar, tudo que você quiser é na hora do treino. Porque na hora do campeonato é hora que você tem que dar o seu melhor, você tem que dar o seu show, porque as medalhas, os resultados vão acabar vindo consequentemente. É uma coisa que vai acabar fluindo a favor de você, se você dá o seu melhor, se você bota em prática no treino, é uma coisa que vai vir. Então, isso é as duas coisas que eu falaria. Quando você para pensar no Siqueirinha lá no começo, lá no comecinho da tua jornada, e quando você para pensar agora assim em quem você é hoje, como você cresceu, como é que você se percebe se desenvolvendo ao longo do caminho? Como é que você se percebe hoje em relação a quem você foi e em termos assim de crescimento mesmo, assim, de desenvolvimento de postura, de mentalidade? Como é que o Siqueirinha bom, pelo menos vamos pensar assim, da época que eu conheci com os 11 anos, como é que você mudou em termos de postura, pensamento, mentalidade, nesse ponto que você está hoje? Uma das coisas que foi o que eu mais mudei, principalmente foram nos treinos. Que eu falo isso pro meu pai, pra minha mãe, eu acho que eu não sei quantas vezes que eu já falei isso, que é na hora do randori, né? Que é na hora que a gente vai botar em prática tudo que a gente treinou na academia mesmo. Porque antes, quando eu treinava, se eu caía na academia, num treino de randori, nossa, eu ficava muito bravo, eu chegava a chorar, eu não admitia aquilo, eu não admitia. E hoje eu comecei a perceber que, cara, o randori de academia é para você se soltar, é para você botar tudo em prática, não é para você pensar que é como se fosse uma competição, que era como é que eu fazia antes. Eu endurecia e parecia que eu estava que nem competição. Eu não entrava golpe, ele também não entrava, aí quando eu entrava ia meia boca, aí se ele me jogava eu ficava triste, chorava, já não conseguia fazer um randori bom, então acho que isso foi uma das coisas que eu mais evoluí durante o caminho, que foi nessa prática de treino que fez os meus golpes melhorarem, que fez eu também aprender a esquivar, a defender melhor os golpes, é treinar de maneira diferente. Não que você tem que deixar que ele te jogue, mas se encaixou, tranquilo, cai de boa, não aconteceu nada, levanta e continua lutando. Segue o Não jogo. tá tranquilo, você não precisa se travar ali na hora do randori de academia, que ali é o momento que você tem que se soltar, botar todos os golpes em prática, que você não entrar, não entrou, levou contra-golpe, levou, entrou, o golpe entrou, deu certo, caiu, levanta, tranquilo, continua fazendo randori, continua lutando, que vai ter um momento que vai dar certo. Uau. Então isso foi o que mais mudou. Foi o que eu mais evoluí pensando assim no ponto de vista de treino, que foi o que mais fez eu evoluir. Caramba, adorei isso, hein? Nossa, sensacional, sensacional. Eu queria saber, assim, numa situação hipotética, imagina uma situação imaginária, hipotética, onde você quisesse convencer, imagina que você tem um amigo, um colega teu, do teu dojo, e você percebe, você mesmo, percebe que o treino mental poderia ser útil para ele por N razões. E, hipoteticamente, você quisesse convencê-lo a fazer um treino mental. Então, imagina alguém da tua idade agora, 14, 15 anos, um amigo teu, um colega teu, que você sabe que o treino mental poderia beneficiá-lo, mas ele não enxerga isso ainda. Ele não tem essa percepção ainda. O que você diria para esse teu colega se numa situação hipotética você quisesse convencê-lo a se engajar no treino mental por saber que é bom, que vai dar certo, que vai funcionar? Como é que você faria para convencer um amigo teu a se engajar no treino mental? Eu usaria dois argumentos principais. Um seria, dando exemplo até de campeonatos
que eu fiz treinos com você, treinamentos mentais, e que realmente eu me saí bem, consegui botar tudo em prática e consegui o primeiro lugar, consegui me classificar para diferentes campeonatos. Um desses seria dando exemplo. O segundo seria dando um exemplo próprio dele, de um erro que ele teve e pegando um exemplo de um erro dele e pegando um exemplo de um treino mental que pode fazer que ele melhore naquela situação. Então, vamos dizer, nervosismo antes da competição, que ele não consegue se controlar, o frio da barriga é muito forte, ensinando técnicas que, se ele botando em prática, vão mesmo ajudar e que vão fazer ele melhorar. Então, usar esse exemplo de ensinar ele exemplos de técnicas mentais e ele mesmo testar e ver que dá certo, eu acho que é um dos principais argumentos que a gente tem que usar para uma pessoa começar a fazer o treino mental. Uhum. Agora, eu quero deixar isso um pouquinho mais desafiador, porque, por que não, né? E agora eu quero que você imagine uma situação em que você esteja de frente para uma série de presidentes de federações de países diferentes. E você tem a chance, a partir da tua mensagem, do teu discurso, da tua voz, que afinal esse é o nosso grande objetivo com essa série de entrevistas, que é encorajar gestores a implementar o treino mental nos seus clubes e federações e organizações. Então, eu gostaria de convidá-lo a imaginar essa situação em que você está de frente para uma série de gestores de países diferentes, de federações de países diferentes, e tem a oportunidade de favorecer os atletas, convencendo esses gestores a implementar o treino mental nas suas federações e seus clubes. Se você está na posição de um atleta e tem voz para convencer, para conversar com esses gestores, o que você diria? Como é que você faria? Como é que você encorajaria presidentes de federações de todo o mundo a implementar um treino mental nos seus países, nas suas nações? Um dos argumentos que eu usaria, que é o principal, que para colocar algo novo nos clubes, eles pensam em resultados, né? Em colocações, em boas pontuações. Então, um dos melhores exemplos que a gente pode usar é botando em prática em competições e mostrando que o atleta com treino mental consegue se destacar mais com o atleta que não treina mental. Eu usar um desses exemplos, que a pessoa que treina mental tem melhores resultados do que a outra que não treina, é um dos pontos principais que a gente pode usar para convencer essas pessoas de clubes. Que as pessoas de clubes, o que elas querem? Elas querem que seus atletas tenham bons resultados e se destacam. Então, se as pessoas que treinam mental estão se destacando mais do que as pessoas não treinam, um treino mental pode ser uma coisa que vai fazer evoluir os atletas e ter um melhor resultado. Isso é um dos pontos principais que eu usaria para convencer esses presidentes de clubes. Gostaria de convidar você a compartilhar a tua mensagem, a tua voz como atleta. Nós temos o objetivo aqui de fortalecer o movimento olímpico, encorajar os gestores a implementar. Então, eu gostaria, assim, de fazer um convite para você, para compartilhar a tua perspectiva sobre a mente nas competições, sobre a mentalidade, sobre o treino mental, buscando justamente incentivar, encorajar esses gestores de federações, dos países e tal. Falar do treino mental, do mental em si, é uma das coisas que são importantes não só para o judô ou para os outros esportes,
são coisas que podem te ajudar também no dia a dia, no trabalho, são coisas que podem te ajudar a evoluir como pessoa em si. Não só como no campeonato, a ter uma mentalidade diferente, não, mas também melhorar como pessoa. Porque muitas pessoas que investem nesse treino mental, investem a se próprio conhecer mentalmente, são pessoas que se evoluem de conhecimento, são pessoas que conseguem conviver melhor com outras pessoas, conseguem compreender melhor outras coisas. Então, o treino mental ajuda também no dia a dia e também nos problemas que a gente tem em competições ou problemas do trabalho. Então, o treino mental é uma das coisas muito importantes, que pode te ajudar tanto por ocasiões ou hipóteses diferentes. O mental é tudo, é o que a gente tem, é o que faz a gente viver praticamente. Se a gente não tivesse a mente, se a gente não conseguisse controlar a nossa mente, a gente não ia praticamente conseguir viver. Seríamos seres irracionais, como eu posso falar. Então, conseguir controlar a mente, conseguir estudá-la, é uma das coisas que podem te ajudar de certas formas e maneiras. Então, se você treina, se você consegue controlar a sua mente, se você exercita a sua mente, não precisa ser todo dia, mas uma vez por semana, já é uma coisa que pode te evoluir de várias maneiras diferentes, de formas de pensar, de formas de viver, a conseguir aprender melhor com conhecimentos e, com certeza, ter resultados melhores. Pessoas com bastante sucesso são pessoas que você vê que aquela pessoa tem, sim, uma mentalidade diferente, tem uma forma de pensar diferente. Então, exercitar a sua mente e ter uma boa mente é uma das coisas muito importantes para diferentes pontos da sua vida. Não só para o esporte, mas principalmente para o esporte. Então, serve para tudo você exercitar. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. E é por isso que eu penso que exercitar a mente e conhecer melhor você mentalmente é uma das coisas que pode te ajudar em diferentes pontos. Mensagem incrível, incrível para todas as partes interessadas. Atletas, técnicos, gestores, administradores, mensagem sensacional. Então, encaminhando para os momentos finais dessa entrevista, eu gostaria de perguntar agora para você quais são as suas expectativas em relação ao futuro, o que você espera a partir de agora de você mesmo em relação à tua jornada. O que você espera de você a partir de agora? Agora, o que eu espero para pensar no futuro é continuar no judô, que eu acho que é uma coisa que eu nunca vou parar, mas eu vou entrar numa etapa totalmente nova agora, né? Que é o sub-18, que é uma etapa que vai mudar bastante, que é uma etapa que eu vou já virar praticamente homem quando eu terminar ela. Eu vou sair com 17 anos. Então eu vou mudar bastante, eu acho que o meu ponto de vista também vai mudar, né? O jeito que eu penso, acho que talvez não seja mais esse. O que eu penso para o futuro é agora, nesse sub-18, nessa etapa que eu estou, me dedicar 100% para quando eu chegar no sub-21, eu já conseguir, já estar na beira de entrar para a seleção mesmo, para conseguir ir para as Olimpíadas. Então, esse momento que eu vou passar agora desses 3 anos vai ser o momento para eu realmente botar tudo em prática. Treinar tudo que eu quero treinar, botar tudo nas competições, não se importar tanto com resultados, porque o momento importante mesmo vai chegar daqui a pouco. Então, essas 3 etapas aí vão ser as etapas para eu evoluir, para eu botar tudo em prática. Então, pessoal, olha, fiquem atentos aí, porque eu não tenho a menor dúvida de que nós ainda vamos ouvir falar muito, muito, muito sobre você, sobre o Rafael. Nós ainda vamos escutar muito esse nome. Então, eu quero agradecer demais você ter disponibilizado o teu tempo para a gente poder fazer essa entrevista. Tenho certeza
porque estava ouvindo, né, claro, mas vieram muitos insights, muitas ideias, muitos aprendizados, muitos highlights aqui. Então, eu tenho certeza que quem assistir vai ter muitos insights, muitas ideias. Eu tenho certeza também que a tua perspectiva como um atleta vai também, em relação a esse aspecto mental, vai fazer muita gente pensar, vai inspirar, vai encorajar, vai incentivar muitas pessoas que tomam decisões. Então, eu quero agradecer você pela oportunidade e muito obrigado mesmo. E, cara, na verdade, só quer complementar, na verdade, quem agradece sou eu, por você ter me convidado, que é um prazer estar aqui com você, passar tudo que eu quero passar, todos os meus pontos de vista. Eu só queria agradecer por você estar me permitindo estar aqui. Então, eu acho que quem deveria agradecer mesmo seria eu. A coisa mais louca, assim, que eu acho que eu mais senti, assim, que eu até senti que eu estava em outro planeta, eu acho que foi naquele treino que a gente fez, que era para eu me sentir totalmente relaxado, e eu acabei dormindo, e você teve que ficar 1 hora tentando me acordar, me ligando, e eu acho que esse foi um dos momentos mais loucos assim, que aconteceu. Que eu acho que eu coloquei 100% a minha mente naquele treino que eu cheguei a dormir. Não, isso é importante. Esse eu me coloquei é muito importante, porque você teve tanto controle sobre a tua mente naquele momento que você não só relaxou, como hibernou, né, na verdade. Né? Então, sim. E até antes, quando a gente começar o treino, eu falei, não, eu não durmo antes de... eu não durmo de tarde, nunca dormi, foi a primeira vez que eu dormi de tarde. Eu acho que foi um momento bem engraçado, na verdade, um dos treinos que eu mais passei risada depois. O Sub-Zero é melhor, né? O Sub-Zero é melhor que o Scorpion, né? Ah, não, é bem melhor, é bem melhor. Com certeza, não tem nem como. Sim. Então, depois dessa mensagem filosófica, nós encerramos a entrevista. Muito obrigado. E espero que e você que está assistindo aí, eu não posso deixar de comentar, se inscreva no canal, acompanhe as outras entrevistas. Então, pessoal, grande abraço e muito obrigado. Tchau!